Salve, 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 meu caro estudante. Eu sou o professor Natanael. Estarei com vocês agora durante alguns minutos para conversar sobre um tema da mais alta relevância. É um tema de história do Brasil, muito comum nos exames externos, nas grades curriculares de todos os conteúdos de todas as escolas da nossa rede estadual. Esse tema é o Brasil Império. Vocês sabem que o Brasil foi uma colônia de Portugal durante muitos séculos, durante 3 séculos, ou um pouco mais de 3 séculos, e em seguida, após a independência, nós iniciamos um período que a gente chama de período imperial, que é dividido basicamente em 3 etapas, ou 3 fases, como queiram. A primeira fase a gente chama de primeiro reinado, ou primeiro império. Em seguida, nós temos o período regencial e logo após uma fase mais longa, mais duradoura, que dura 49 anos, que é exatamente o período que a gente chama de segundo reinado ou segundo império. Vamos fazer aqui uma síntese explicativa, de forma bastante didática, sobre os pontos mais relevantes dessa fase, tanto no plano político, econômico, quanto também no plano social. Tá legal? Aqui no destaque nós temos a bandeira do Império e vigorou, né, durante várias décadas até o advento da proclamação ou do golpe da proclamação da República de 15 de novembro de 1889, quando a bandeira foi modificada. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos tópicos, nos pontos, nas gravuras que eu preparei para vocês para a gente debater esse assunto que, como eu disse, é da mais importante relevância. Tá legal? História do Brasil na veia. Bom, os fatores externos que contribuíram para essa independência, não é? São exatamente os movimentos iluministas, os movimentos independentistas aqui na América, como a independência dos Estados Unidos, que começa lá em 1776, e também ainda em termos de Europa, nós podemos citar a Revolução Francesa. Esses elementos, né, que vêm de fora, eles vão contribuir substantivamente para a eclosão, para o surgimento de um movimento aqui emancipacionista. Além dos fatores externos, nós temos também alguns fatores que chamamos de internos, tá? E esses fatores nós aqui elencamos como esses sendo os mais relevantes. Os interesses das elites agrárias, das elites mercantis aqui no Brasil em consolidar essa independência, exatamente para que houvesse maior liberdade de comércio, que era do interesse dessas elites. Então, podemos dizer que a independência do Brasil ela não foi um movimento que partiu, por exemplo, das massas, dos interesses do campesinato ou das classes ignaras, das classes subalternas, das classes mais baixas econômica e politicamente falando. Ao contrário, surge de fato realmente dos interesses dessa elite que está ambicionando a tomada de poder, não somente, mas também a liberdade econômica que ela desejava. Né? O pacto colonial já não satisfazia mais os interesses dessa elite dentro de um contexto global que se intensificava com o movimento da Revolução Industrial, que ganhava cada vez mais peso, tanto na América do Norte quanto na chamada Europa Ocidental. Tá legal? Combinados os fatores externos com os fatores internos, nós temos realmente a feitura desse caldo que vai proporcionar o movimento independentista aqui no Brasil, dando início ao primeiro reinado e, consequentemente, às fases seguintes do Brasil imperial. Não podemos deixar de citar alguns movimentos de ruptura do Brasil com Portugal, como, por exemplo, a Conjura Mineira, como, por exemplo, a Conjuração Baiana. Vale também a menção como pontos que contribuíram para que essa independência ocorresse ou viesse a ocorrer. Bom, tudo começa com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, que se dá dentro de um contexto das chamadas guerras napoleônicas, ali a partir
de 1804, 1805, quando Napoleão vai sagrar-se imperador lá da França e parte para uma conquista imperialista, uma conquista territorial, invade ali vários países da Europa, como a Rússia, por exemplo, a Espanha e também Portugal. É dentro dessa ótica que nós entendemos o porquê da transferência da corte portuguesa lá de Lisboa para o Rio de Janeiro. Isso vai impactar substantivamente a história do Brasil, a abertura dos portos e todo um contexto aqui de elementos que vão ser essenciais para a independência do Brasil. Ó. A criação da imprensa régia, o Banco do Brasil, o curso de medicina, o Arquivo Real. Então, toda essa estrutura vai sendo montada no Brasil, ela não existia, né? E que vai consolidar o Brasil assim de elementos que vão também dar sua parcela de contribuição para que a independência acontecesse, tá? Bom, temos que lembrar aqui no nosso amado estado de Pernambuco um evento que ocorre em 1817, para ser mais preciso, em 6 de março de 1817, que é a Revolução Pernambucana. Mais uma tentativa do rompimento, não do Brasil inteiro, mas de uma província em específico, junto com algumas outras agregadas naquela ocasião, de separar-se de Portugal e de implementar o republicanismo. Você vê que os acontecimentos eles são fruto de processos históricos que, somados, ocasionam realmente o aparecimento, o surgimento, a eclosão de um evento maior, que nesse caso, no que estamos aqui estudando, é a independência do Brasil. A família real brasileira volta em 1821, após pouco mais de uma década aqui no nosso país, que não era país ainda, né? Irrompe lá em Portugal a revolta do Porto, forçando o retorno de Dom João VI e toda a sua corte, ficando aqui no Brasil temporariamente, né? Acabou ficando muito mais tempo por conta da independência, o jovem Pedro de Alcântara, que na condição de príncipe e regente governa o Brasil aí entre os anos de 1821 e 1822. Porém, a pressão das elites locais era grande para decretar a independência em função de todos os interesses, como já citei para vocês, né, mercantis principalmente, mas também de poder, aliado às pressões das cortes lusitanas lá na Europa para um retorno imediato de Dom Pedro para a Europa, o que faria do Brasil novamente uma colônia ou meramente uma colônia de exploração. Isso não era do interesse das elites aqui. Então você tem um cabo de guerra aí, puxando de um lado as cortes lusitanas, as autoridades portuguesas para Dom Pedro voltar, de um outro lado aqui as elites locais querendo a proclamação da independência, e Pedro opta exatamente por esse caminho, né? Imortalizado nesse quadro de Pedro Américo, já no segundo reinado, no governo do Dom Pedro II, esse quadro foi pintado. Tem uma certa fantasia, uma certa dose aí ilusória nessa gravura, mas realmente simboliza o fato histórico que seria o tal grito do Ipiranga, né? De 7 de setembro de 1821. Isso vale uma aula à parte para a gente discutir todos esses elementos, mas o nosso intuito aqui é analisarmos os pontos principais dessa fase do Brasil imperial. Então, a gente segue adiante. Temos o governo do Dom Pedro iniciando em 1822, indo até 1831, quando, surpreendentemente, apesar da crise, o imperador, o jovem imperador Pedro II, Pedro I, me desculpem, vai abdicar. Então, um período de 9 anos, como você pode constatar, que o Brasil é governado pelo jovem imperador Dom Pedro. Pontos principais, olha só, a Constituição de 1824, relevante porque traz a primeira Constituição do Brasil, né, a lei máxima do nosso país, aí consolidando a independência, a separação de Portugal, os poderes legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador,
que era exercido pelo imperador, supostamente com a intenção de moderar, de conciliar e de arbitrar os possíveis conflitos entre os poderes. Na prática, era de fato um instrumento pelo qual o imperador acabava valendo-se dele e mandando de forma absoluta, não é? O reconhecimento de Portugal, da independência do Brasil, mediante indenização. O Brasil já nasce como nação, é curioso, né? Endividado, né? Pega recursos aí com a Inglaterra para custear essa indenização a Portugal. A Inglaterra reconhece a independência, Estados Unidos posteriormente, todo mundo de olho aí no mercado que o Brasil poderia representar em termos de ganhos financeiros, é bom que se diga isso. Preste atenção nessas duas últimas menções aqui dessa lâmina, que é a Guerra da Cisplatina e a crise de sucessão do trono português. A Guerra da Cisplatina foi um confronto envolvendo Brasil e Uruguai, né? Pouca gente sabe, isso não é muito explorado aí nas escolas, mas o Uruguai foi uma província brasileira nesse período joanino, que é o período em que Dom João VI governa o Império Português a partir do Rio de Janeiro. Ele invadiu o Uruguai e tornou o Uruguai uma província brasileira, apesar de todos os laços que o Brasil nunca teve essas raízes, né, com o Uruguai. E o Uruguai trava uma guerra com o Brasil e vence, inclusive, sagrando-se vitorioso e uma nação soberana. Isso enfraqueceu bastante o reinado do Dom Pedro I, porque uma guerra contra o Uruguai que se espera do Brasil é uma vitória e isso acabou não acontecendo. Esse elemento faz parte de um contexto de crise que vai também contribuir para a abdicação, a renúncia do jovem imperador. Por último, nós citamos também quando Dom João VI morre, ali em 1826, se eu não estou enganado, o Dom Pedro viaja a Portugal para reivindicar o trono, né, e acaba querendo colocar ali no reinado de Portugal a sua filha, Dona Maria da Glória, entrando em conflito com o irmão Dom Miguel. Há uma guerra civil em Portugal pela sucessão do trono. Quer dizer, o que ficava em termos de imagem aqui no Brasil é que o imperador, em busca de suas realizações de conquistas pessoais, da resolução de seus problemas familiares, ele abandona o Brasil e vai para a Europa lutar pelos seus próprios interesses, né? E deixando aqui o país realmente à dura sorte, abandonado. Isso também vai contribuir para a sua queda posteriormente. Falei da Constituição de 1824 e temos também uma outra tentativa de sublevação aí por parte de Pernambuco, que é uma província bastante rebelde, né, ao longo da história do Brasil, a Confederação do Equador, novamente contando com o apoio de algumas províncias vizinhas, como a Paraíba, por exemplo, tentando se separar, formar um país à parte. O republicanismo forte acabou também não logrando êxito, não obtendo sucesso, sendo o movimento desbaratado, massacrado e depois exterminado. Bom, Dom Pedro vai abdicar. Temos aqui uma lista, alguns pontos que contribuíram para essa renúncia. O fato é, a crise econômica era muito grande, o Brasil tinha inflação, o Brasil não tinha um produto ainda que simbolizasse esse motor, essa locomotiva da economia, e também o Dom Pedro acabou sendo acusado de um crime, né, o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Tem a província da Cisplatina que ele perdeu, tem a crise de sucessão do trono português que ele se envolveu. Então é uma série de elementos que acabaram forçando realmente a barra para o Dom Pedro. Ele renuncia ao trono ali em abril de 1831 em favor do filho, que era muito jovem, 4 anos de idade. Por isso o Brasil mergulha numa fase que a gente chama de período regencial. Nós vamos ter o país governado por regentes, primeiro uma regência trina provisória, posteriormente uma regência trina permanente e depois de 2 regências unas, um governante. O padre, o ex-padre Antônio Diogo Feijó, depois o ex-senador Araújo Lima, tá?
Esse período, a exemplo do primeiro reinado, também dura 9 anos, pouco menos aí de uma década, né? E o fator mais importante que nós podemos destacar, sem dúvida alguma, nessa fase, é exatamente as províncias se rebelando, os movimentos separatistas nas províncias do Brasil. Grosso modo, cada uma com um motivo em específico, mas há de se considerar a pobreza, o descaso do governo central para com essas províncias, os interesses mercantis das elites locais e também a falta de perspectiva para as camadas populares. Então nós temos algumas províncias cujas lideranças foram realmente oriundas, né, das camadas mais pobres, enquanto que outras revoltas foram encabeçadas pelas elites. A cabanagem, a farroupilha, a revolta do Malês lá na Bahia, cada uma com as suas idiosincrasias. Temos a Sabinada na Bahia e também a Balaiada no Maranhão. Alguma obteve êxito, alguma conseguiu se separar e constituir um país à parte, sim e não. Sim, porque, vamos dizer assim, algumas até chegaram a ter sucesso num primeiro momento, mas foram derrotadas posteriormente, né? O caso da cabanagem lá no Pará. Outras simplesmente não saíram do papel, não conseguiram obter sucesso algum, como a Sabinada na Bahia. O fato é, por muito pouco, o Brasil deixou de ser ou de ter uma unidade territorial para se fragmentar em diversas repúblicas menores, como, por exemplo, o que aconteceu na América Latina ou na América Hispânica. Bom, diante de todo esse medo separatista e de divisão das terras, as elites acabam se conciliando, decretando o golpe da maioridade, antecipando a coroação do Dom Pedro, né? Que com a idade de 14 anos para 15 anos, ele assume o trono e dali vai reinar pelos próximos 49 anos, até um outro golpe de Estado, né? Típico do Brasil, infelizmente, e não só do Brasil, mas da América Latina, dado em 1889. É essa fase que nós vamos chamar de Segundo Reinado ou Segundo Império. Vamos destacar aqui os pontos principais. No campo econômico, a tarifa aos brancos, que elevava as alíquotas cobradas sobre os produtos que vinham de fora, isso fomentava, de certa maneira, os manufaturados aqui no Brasil, não é? Teve vida curta, cerca de 20 anos, 2 décadas, responsável por um certo surto aí nas manufaturas no Brasil, mas logo desativada por pressão da Inglaterra. A Revolução Praieira, 1848, mais uma tentativa de separação de Pernambuco do Brasil, da constituição de uma república aqui no Nordeste, mas infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, fracassou de novo, mas realmente você percebe esse ímpeto revolucionário, inquieto da província de Pernambuco em rebelar-se contra o restante do Brasil. A Lei de Terras de 1850, ela consolida o interesse das elites no sentido de dificultar ainda mais a posse da terra por escravos libertos, por imigrantes que vinham da Europa, por exemplo, por pobres. Então há uma legitimação da concentração de terras por parte de uma elite, e a Lei de Terras de 1850, sem dúvida alguma, contribuiu para isso. Grosso modo, a questão Christie foi uma pendenga aí diplomática envolvendo Brasil e Inglaterra, né, onde as duas nações acabaram estremecendo seus laços diplomáticos, mas logo debelado, logo resolvido. O Brasil também, para não comprar briga com a Inglaterra, acabou revogando a tarifa aos brancos, que de certa forma insatisfazia os ingleses, né, que tinham prejuízo com o comércio dos seus produtos aqui em função dessas alíquotas elevadas. E temos um fato marcante do Segundo Império, sem dúvida alguma, que é a Guerra do Paraguai. O maior conflito da América do Sul. As causas residem numa tentativa de expansionismo aí do ditador Solano Lopes lá da Venezuela, me desculpem, do Paraguai. O Paraguai era uma nação muito
arrumada, muito do ponto de vista econômico, assim, muito próspera, né, podemos dizer assim, mas por não ter saída para o mar, por ter um território ali relativamente limitado, espremido entre dois gigantes, a Argentina e o Brasil, acabou tomando um salto aí maior do que a perna. O Brasil tinha interesses também de ver um Paraguai mais enfraquecido, dada essa organização econômica que o Paraguai tinha, que o Brasil não tinha. O certo foi necessário aí a junção, uma tríplice aliança, né? Veja como o Paraguai era organizado, a junção de Brasil, Argentina e Uruguai para derrotar os paraguaios. Mesmo assim, a guerra dura aí de 4 para 5 anos, quando então o ditador Solano Lopes foi capturado em Cerro Corá e executado pelas tropas brasileiras, tá? Bom, esse gráfico mostra a população aqui na época que se iniciou em 1865 o conflito, ó, do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Quando você pega aí a análise da população com a tropa, com o número de soldados, né, envolvidos, que cada país tinha, nós vemos o poderio militar que o Paraguai possuía e que o Brasil, por exemplo, apesar de seu gigantismo, não tinha. Algumas consequências da Guerra do Paraguai, ó, a população lá foi dizimada, foi um dos maiores crimes da humanidade e que o Brasil foi de fato protagonista. O Paraguai perdeu terras, o movimento aqui no Brasil, o republicanismo, cresceu bastante, o movimento abolicionista, o exército inclusive passa uma espécie depois de oposição, né, à monarquia brasileira. Isso vai ser impactante dentro do processo do fim do Império do Brasil e da proclamação da República. Em termos econômicos, não há dúvida, o café foi o grande motor da economia brasileira. Temos um surto aí de construção de estradas de ferro, basicamente nessa área que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o oeste de São Paulo, onde o café, ou a produção do café estava concentrado. O Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro movimentava de fato essas riquezas. E temos também a Era Mauá, um surto de industrialização do Brasil, cujo empresário Irineu Evangelista de Souza, o futuro barão de Mauá e visconde de Mauá, né, acabou quebrando depois. A tarifa Alves Branco foi revogada, então houve toda uma conspiração também dos ingleses para derrotar essa, como vou dizer, concorrência, né, da indústria brasileira nascente. E de fato Mauá representa ou simboliza essa fase, essa segunda metade do século XIX no Brasil, cujo surto industrial começou a acontecer. A imigração passa a ser estimulada após o fim do tráfico negreiro em 1850, 1851, com a assinatura da lei Eusébio de Queiroz. Temos inclusive falando aqui no fim da escravidão, não é? Já os primeiros tratados a partir de 1810, 1826, posteriormente 1831, mas sem resultados. Só a partir de 1850, com a Eusébio de Queiroz, é que o problema, a questão da escravidão passa a ser enfrentado de forma mais efetiva. Não propriamente por um desejo do governo brasileiro, muito menos das elites locais, e sim mais por uma pressão também de alguns intelectuais, é verdade, e principalmente dos ingleses, em ter um mercado aqui consumidor no Brasil que pudesse, de fato, absorver seus produtos, enquanto que com uma economia baseada no trabalho escravo, você não teria uma larga margem de consumo para esses produtos que vinham de fora. Então tá aí a escalinha, ó, 1850, 1871, 1865 com a lei de sexagenário até a lei áurea em maio de 1888. Todos esses elementos, aliado à crise da monarquia brasileira com a Igreja Católica, vai redundar aí na questão religiosa, um conflito com a Igreja Católica. O conflito com os militares advém lá da Guerra do Paraguai. A questão abolicionista também coloca cafeicultores, senhores de escravos, contra a monarquia que os libertou, e também
a influência republicana vinda a partir da Guerra do Paraguai, etc., contribuindo para a crise que derrubará a monarquia e instituirá a República no Brasil. Então valeu, meu caro estudante, pegar nos livros, bastante leitura, resolução de questões. Estamos aí. Até a próxima.